Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 19, no versículo 16. Eu queria meditar com você sobre o pior pecador do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, capítulo 19, versículo 16, o pior pecador do mundo. Diz assim o nosso texto sagrado: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama? Por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometas adultério, não furtes, não dê falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai vendo os teus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Geralmente, quando alguém se apresenta diante desse texto e lê esse texto, provavelmente as pessoas têm uma ideia de que é uma excelente pergunta essa que esse homem está fazendo, que esse homem é uma pessoa muito nobre, é um jovem muito nobre e que tem um desejo muito correto sobre a salvação. Mas quando nós olhamos esse homem à luz das Escrituras Sagradas, não apenas do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, nós vamos ver três erros tremendos que esse homem está vivendo em sua vida. E o primeiro deles é que esse homem desconhece por completo o caráter de Deus. Esse homem não conhece a Deus, a sua santidade, a sua justiça, o seu caráter. Em segundo lugar, ele está extremamente cego sobre as suas realidades espirituais e morais. Ele não sabe qual é a sua verdadeira realidade espiritual e moral. E em terceiro lugar, ele desconhece completamente ou ignora o poder do pecado. Então, essas três situações é que esse homem se encontra. E essa pergunta revela um profundo orgulho espiritual que esse homem tem. E eu gostaria de falar rapidamente sobre essas três situações em que esse homem se encontra. E eu quero ir da terceira para a primeira, ok? A terceira é que esse homem, ele ignora completamente o poder do pecado. Esse jovem judeu parece que leu o Antigo Testamento, e essa leitura que ele fez muitas vezes e ouvindo o texto do Antigo Testamento foi totalmente equivocado. E aqui está o título dessa mensagem: o pior pecador do mundo, porque a situação dele é que ele tem a exposição do Antigo Testamento, ele tem a Bíblia, o Antigo Testamento em suas mãos, e ele vem com essa pergunta para o Senhor, completamente deslocada e equivocada, e o próprio Antigo Testamento vai mostrar para ele a situação real de todas essas situações, e que ele está afundado nas trevas, mas apesar da luz da palavra de Deus, ele não consegue enxergar a sua própria realidade. Então, aqui se encontra alguém que, como a maioria dos fariseus, que estava sob a luz da palavra de Deus no Antigo Testamento, não se converteu a Cristo.
Por isso que esse é o maior pecador do mundo. É porque não lhe falta luz. É que, ao contrário, ele ignora a luz da palavra de Deus. E o Antigo Testamento é repleto da ideia da queda irreversível. Isso é, da queda total, da depravação total, de um ser humano que vez tras vez se volta contra Deus sob o poder do pecado. No dia em que dela comerdes, disse o Senhor a Adão, certamente morrerás, em Gênesis 3,16. Então, o pecado tem o poder da morte. O salário do pecado é a morte. O resultado, a eficácia, o poder, o aguilhão, o ferrão, o veneno do pecado é a morte. E esse homem está perguntando justamente o que eu farei de bom para herdar a vida. E o texto sagrado está dizendo, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, uma simples leitura do Antigo Testamento mostraria para ele que o ser humano está tomado pelo pecado. No Salmo capítulo 14, versículo 2, diz assim: do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, e aí ele inclui todo mundo, ele está incluindo todas as nações, todas as pessoas. E Deus olha para ver se há quem tem entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a leitura do Salmo, a própria história da nação de Israel, que pecou, que mofou contra os profetas, que desprezou a palavra de Deus. E lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, diz: e não houve mais remédio, não tinha mais recuperação, não havia mais nada que Deus fizesse para que recuperaria Israel, que retornasse Israel, o coração do povo de Israel para Deus. A própria situação do povo de Israel no Egito, saindo do Egito, no deserto por 40 anos, a dureza de coração, aquele povo irrecuperável diante de Deus. Não importa quantos milagres Deus faça, não importa quanto Deus opere, não se quebrantam diante de Deus. Então, a história de Israel, Deus por milênios fazendo bem, e o povo de Israel se voltando contra o Senhor, se voltando contra os seus profetas, se voltando contra a palavra do Senhor, em plena e franca desobediência, imoralidade, injustiça, idolatria. A leitura, só uma leitura. Você não precisa estudar profundamente o Antigo Testamento para você, numa única leitura, ver que a condição do pecado da nação de Israel é terrível, e a destruição que o pecado produz na vida somente da nação de Israel como exemplo. E ele, como judeu, já tinha ouvido essas histórias centenas de vezes. E aqui, irmãos, está uma das grandes lições para a gente desse texto. É o poder destruidor que a religiosidade produz na vida das pessoas. O poder de destruição, de cegueira, de dureza que a religiosidade produz diante de Deus, tendo as pessoas a palavra de Deus em suas mãos. Diante de tudo isso, esse homem está perguntando: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? O segundo ponto é que sobre as realidades espirituais e morais de si mesmo. Irmão, não precisa nem ler a Bíblia. Só se você olhar para dentro de si mesmo, se você olhar para dentro do seu próprio coração, você vai ver o seu próprio coração. Lá está a idolatria, lá está a imoralidade, lá está a inveja, lá está a mentira, lá está o roubo, a corrupção, todos os pecados, a violência, tudo do coração do homem, disse Jesus, procedem os maus desígnios. Marcos capítulo 7, nasce tudo do coração do ser humano. Você não precisa, por exemplo, você vai encontrar
chegou ao limiar da maldade, da violência, da corrupção. Não tem jeito, não vai mudar, não tem solução, não tem volta a isso. Então, o que nós temos aqui é um homem que, mesmo diante da palavra de Deus, ele não consegue enxergar suas próprias faltas espirituais e morais. Ele não tem uma visão correta de si mesmo, ele não tem uma visão correta de Deus. Olha, esse homem acredita ser inclusive melhor que Isaías, porque Isaías, quando viu a glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías clama diante de Deus, tomado de pavor e medo. E aí então, no Evangelho de Marcos, falando desse texto, capítulo 10, versículo 16, e Lucas também, capítulo 18, versículo 18, ele ainda diz assim: o que farei, não para ter, como Mateus diz, mas o que farei para herdar a vida eterna. Quem herda é o filho, e o filho não tem que fazer nada para herdar. O filho não faz nada para ser herdeiro. A única coisa que o filho tem que fazer para ser herdeiro é nascer. Na cabeça desse cara, ele é filho de Deus, ele é igual a Deus, ele é um com Deus. Ele só quer ter a afirmação de um grande profeta naquele momento, da certeza que ele já tem. Eu já estou na vida, eu já estou lá, eu sou perfeito, não tenho falha alguma. Irmão, por isso que eu estou dizendo que o título dessa mensagem é o maior pecador do mundo, porque essa é a condição de maior dureza que alguém pode chegar. E o problema é, a religiosidade é que nos leva lá. A religiosidade judaica, a religiosidade evangélica, a religiosidade católica, espírita, e seja qual for a religiosidade, nos conduzirá a esse ponto aqui que esse homem está. O que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para ter a vida eterna? E por último, ele desconsidera completamente a santidade e a justiça de Deus. Deus que é santo, santo, santo. Até os serafins perfeitos, que são santos, eles escondem o rosto de Deus, da sua presença, da sua glória. Eles não podem olhar diretamente para Deus. Com duas asas eles cobrem os olhos, porque eles não podem olhar diretamente para Deus. E esse homem está dizendo: que eu farei para herdar, ou para ter de bom, para ter a vida eterna. Deus que é luz inacessível, nele não há treva alguma. O Altíssimo, que não é dessa criação, infinitamente acima de nós, como ele vai receber pecadores na sua presença? Esse homem não entendeu o pecado, ele não entendeu quem é Deus, e ele não entendeu a si mesmo. Então, ele se aproxima de Jesus com essa pergunta: o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: porque me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, claro que é Deus. O Senhor percebe a situação que esse homem se encontra, a cegueira, a dureza que ele está, espiritual, moral, a situação que ele se encontra. Então Jesus conduz esse homem dentro do seu próprio argumento até o arrependimento. Ele vai conduzindo ele dentro do próprio argumento dele. É como a gente diz, né? Jesus deu linha na corda, deixou ele ir, deixou ele puxar. Mas veja, Jesus começa a abrir os olhos para ele. Jesus diz: ó, não há ninguém bom. Por que você está me perguntando o que é bom? Se o que eu farei de bom, por que você está me perguntando pelo que é bom? Bom só tem um, que é Deus. Jesus já está dizendo para ele: cara, você é pecador. Você é pecador como todo mundo. Mas ele não abre mão. Ele endurece naquilo. Ele está preso naquela situação espiritual em que ele se encontra. Então a ausência da situação,
do pensamento bíblico que esse homem se encontra é terrível. E o pior, ele tem a Bíblia na mão, ele está exposto às Escrituras. Apenas Deus é a santidade perfeita, apenas Deus e Ele unicamente é perfeito. Não há ninguém, não há ninguém. Então Jesus diz para ele: guarda, mas se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Então a vida, irmão, é para aquele que não pecou e que obedece a Deus. Se Adão e Eva nunca tivessem pecado e tivessem obedecido a Deus, eles estavam na vida. Sim? Se você nunca tivesse pecado em pensamentos, em sentimentos, em intenções, em palavras, em ações, você não ia morrer, porque você não teria pecado. Então veja, os mandamentos não são para aquele que é justo, para aquele que nunca pecou. O mandamento é para quem é pecador. Como Deus disse: no dia que você comer, você vai morrer. Se você comer dessa fruta, você vai morrer. Então, o pecado produz essa morte. E você produz lei para quem é pecador. Você não produz lei para quem é santo. O santo não precisa. O mandamento é para quem pecou. A restrição é para quem pecou. Para quem não pecou, eu não preciso de lei. Então, meu irmão, o texto sagrado nos mostra que esse homem jamais vai conseguir chegar a Deus sem Jesus. Porque Paulo vai dizer em Gálatas 2,16: sabendo contudo que o homem não é salvo por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos salvos pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será salvo. Ninguém é salvo pela religiosidade que tem. Ninguém é salvo porque faz algo bom, porque você, como pecador, tem a morte operando sobre você. Você não tem como chegar a Deus a não ser através de Jesus. Todo caminho que você tentar chegar-se a Deus, aproximar-se de Deus, você só encontrará culpa e condenação. Paulo vai dizer também em Gálatas capítulo 3, versículo 11: é evidente, é claro, é nítido, que pela lei ninguém é salvo diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele depende de Deus, Abacuque, ele depende da salvação de Deus, ele depende do Messias prometido, ele depende da misericórdia do Senhor, ele não depende de si mesmo, porque ele já é um pecador. Então ele não está fiado na sua própria justiça. E Paulo vai dizer também em Romanos 3,19: ora sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. Irmão, a lei vai denunciar o pecado no coração e na vida de todo mundo. Ninguém vai parar diante da lei de Deus e vai dizer assim: não, eu estou perfeito, eu nunca pequei, eu estou perfeito. Ninguém, em sã consciência. Mas aí você vê o poder da religiosidade que consegue esse homem de uma forma tão grande, que ele já se vê na situação de perfeição e salvação, visto que ninguém será justificado ou salvo diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É tudo que a lei vai produzir, é mostrar a Deus, é revelar a santidade de Deus, é mostrar a nossa situação, revelar o nosso pecado, a nossa condenação, mostrando a vontade de Deus e a santidade de Deus de um lado e a nossa queda do outro. A lei, a única coisa que ela vai fazer é condenar, é trazer o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. Jesus vai dando corda para esse homem, para o orgulho espiritual dele. E aí então ele pergunta: quais os mandamentos? Quais os mandamentos? Paulo vai dizer ainda em 1 Timóteo
a lei é dada para o transgressor. E aí ele pergunta, mas quais são os mandamentos? E Jesus dá os mandamentos. Agora Jesus vai guiando ele ainda mais para perto do arrependimento. E Jesus diz, não mate, não cometa adultério, não furte e não dê falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ame seu próximo como a si mesmo. Ele cita no final o chamar, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo, e vai falar dos mandamentos 6, 7, 8, 9, ok? Ele vai falando do mandamento sexto, dos 10 mandamentos em diante. Então ele cita esses mandamentos interpessoais, porque ele já sabe qual vai ser a resposta desse homem. Numa situação de dureza como essa, de orgulho espiritual como essa, qual vai ser a resposta desse homem? Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Se Jesus citasse o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e os outros, ele ia dizer o quê? Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Agora Jesus precisa provar para ele, pela sua própria conduta, pela própria resposta que ele vai dar para Jesus, o seu pecado, a sua idolatria, ok? Então Jesus o deixa aí diante dessa situação, para mostrar para ele os mandamentos interpessoais, para ver o que ele vai dizer, e ele diz, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. E irmãos, nós pecamos contra Deus, mas nós pecamos todo dia uns contra os outros, não é verdade? Todo dia você peca contra pessoas. Você pode pecar contra Deus, com certeza, mas todo dia você peca contra as pessoas que vivem com você, dentro da mesma casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. O pecado faz parte da vida do ser humano, é terrível, é a realidade da queda do ser humano. Como Paulo vai dizer em Gálatas 3,10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Quem está tentando ser salvo pelas obras da lei, por uma autojustificação, porque eu sou bom, eu tenho um bom caráter, eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, e daí por diante, eu sou religioso, eu vou na igreja e tal, eu leio a Bíblia, eu oro, Deus é tudo para mim. Quem quer ser salvo dessa forma, está debaixo da maldição. Paulo vai dizer, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então quem não permanece em tudo, quem tropeça em um, tropeçou em todos os mandamentos. Quem não permanece nos mandamentos, obedecendo perfeitamente, está debaixo de maldição. Todos nós estávamos debaixo de maldição. E qual a maldição? O salário do pecado é a morte. É a maldição que está sobre todo pecador. E aí Paulo continua, Gálatas 3,11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas a lei não procede de fé, você não depende de Deus para ser salvo, você é salvo pelo seu próprio esforço, e não vai conseguir, porque você é um pecador. Mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Como eu vou viver, se o salário do pecado é morte? Como eu vou ter vida eterna, se eu já pequei? E ainda que eu obedeça a lei, que não vou conseguir obedecer, sempre vou ser falho. Como eu acho que vou querer a vida eterna? Como eu acho que vou querer alguma coisa de bom e fazer algo bom para poder ter a vida eterna? Impossível, irmãos, impossível. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo, versículo 13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que coisa linda! Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, não pelo nosso esforço, mas pelo que Cristo fez na cruz, o Espírito prometido. E aqui, meu irmão, está o princípio bíblico, de que a salvação não está nas obras, na religiosidade, mas na fé em Cristo Jesus. E aí então o jovem diz,
tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Olha, o que me falta aí? Como é que você convence uma pessoa assim de pecado? Me diz. Você não convence uma pessoa dessa de pecado nunca. Não adianta argumentação alguma. Absolutamente nada do que você disser para uma pessoa dessa vai convencê-la do pecado. Vai convencer de que ela é pecador, os seus erros, a sua cegueira, da santidade de Deus. Nada absolutamente. Por isso aqui está o maior pecador do mundo. Quem é o maior pecador do mundo? O religioso. Ele está diante da luz da palavra de Deus e está cego. Ele está diante da palavra de Deus que revela a Deus, a sua santidade, a sua justiça, e continua achando que não tem pecado. Ele está diante da luz da palavra de Deus que revela o poder destrutivo do pecado, o mal supremo, que fez do diabo o que o diabo é. O pecado é pior do que o diabo. Seu maior inimigo não é o diabo, é o pecado, porque foi o pecado que fez o diabo o demônio que ele é. E você tem alguém que mesmo diante da palavra de Deus não consegue enxergar-se a si mesmo, os seus pecados. A religiosidade, irmão, é mortal na vida de uma pessoa. E o mundo tem mais de 11.000 religiões. Nenhuma delas leva a Deus. Nenhuma delas conduz a Deus. Todas elas vão conduzir a uma única coisa: a sua própria culpa, ao distanciamento de Deus, ao orgulho espiritual, a uma idolatria, uma autossuficiência e a negar a cruz de Cristo Jesus. Sempre. Eu sou salvo porque eu oro, eu sou salvo porque eu leio a Bíblia, eu sou salvo porque eu vou no culto, eu vou na missa, eu sou salvo porque eu faço tal e tal coisa, tal e tal boa obra. Não há salvação fora da caridade. Esse tipo de ideia. Irmãos, esse texto nos mostra como a religiosidade é perigosa. E como nós precisamos ter cuidado para não estarmos cegos como este homem. Aqui está a grande aplicação para mim, para a minha vida e para a sua vida. É que esse texto mostra para a gente o perigo de estarmos cegos. Nós estamos diante da mesma palavra que esse homem estava. Nós estamos diante do mesmo Jesus que esse homem estava. Nós temos, obviamente, uma revelação muito mais profunda do que ele, porque conhecemos o Novo Testamento, o Senhor Jesus. Mas o perigo que isso circunda os nossos corações, de estarmos vivendo uma vida não pela fé, não no relacionamento em Cristo Jesus, mas pelas nossas próprias obras, pelo nosso próprio caráter e força humana, e não na dependência da cruz do nosso Senhor Jesus. Outra aplicação importante para mim e para você é a maneira como você evangeliza. Olha o evangelismo de Jesus aqui. Olha como Jesus evangeliza esse homem. Um homem religioso, extremamente apegado à sua religião, um homem que ia no culto 2 vezes por dia, um homem que era dizimista e ofertante, um homem que orava 3 vezes por dia, um judeu exemplar. E olha como nós devemos levar o religioso a entender o pecado, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus também. Versículo 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Aqui está a graça do Senhor, aqui está a graça. A graça está sendo apresentada agora. Agora Jesus vai apresentar os 5 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança ao mundo que é em cima do céu e embaixo da terra, não as adorarás e neles darás culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda e santifica o dia de sábado. O Senhor vai apresentar para ele agora esses primeiros mandamentos que dizem respeito a Deus, mas dentro da própria atitude dele com o dinheiro.
Jesus mostra para ele que ele está vivendo na idolatria, que ele rompeu o primeiro mandamento, que ele é um idólatra, que ele tem outros deuses na vida dele, que ele está na maior queda possível, que ele deixou Deus tem muito tempo, mas ele está dizendo: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Ele queria ser salvo, ele queria ter uma compreensão triste daqui, Irmão, eu achei muito interessante o que John Bunyan, há mais de 500 anos atrás, ele disse que nem o diabo quer ir para o inferno. Nem o diabo quer ir para o inferno. O John Bunyan disse, que escreveu o Peregrino. Na última mensagem da vida dele, no último sermão que John Bunyan fez, ele disse isso: nem o diabo quer ir para o inferno. As pessoas, elas podem querer o céu, não por Deus, mas porque elas não querem sofrer no inferno. Aqui nós temos alguém que está extremamente longe de Deus. E aqui eu volto a dizer novamente, irmão, o perigo da religiosidade. Olha onde a religiosidade levou esse homem está tão longe de Deus, como jamais ele poderia estar. É pior o estado dele do que o bêbado do bar, do que a prostituta no prostíbulo. Porque como Jesus disse, olha, os bêbados, as prostitutas, vão anteceder vocês no reino dos céus. Eles vão entrar, vocês não vão entrar, por causa da religiosidade de vocês. Não é terrível isso? Aqui está irmão, aqui está o perigo da religiosidade. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender nesta noite, mas o perigo que a religiosidade pode produzir na vida de uma pessoa, de afastá-la de Deus, mesmo essa pessoa achando que está mais perto de Deus do que nunca. Por isso que você e eu precisamos sondar o nosso coração. Por isso que você e eu precisamos olhar e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim. Será que a minha religiosidade me cegou? Será que eu estou longe do Senhor? Estou vivendo uma vida de idolatria, indo para o culto, orando e fazendo todas essas coisas? Será que eu não estou igual a esse homem aqui? Se eu tenho misericórdia de mim, irmão, essa é a grande aplicação desse texto para a minha vida e para a sua vida. A gente não pode olhar para esse homem e jogar pedra nele. A gente tem que olhar para esse homem e cair de joelho e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua compaixão, eu preciso da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse homem tão abençoado por Deus, porque tinha muitas posses, e no Antigo Testamento mostra que o dinheiro é uma bênção de Deus na vida do seu povo. Esse homem usa a própria bênção de Deus para esquecer de Deus, para ir contra Deus, para colocar a bênção no lugar de Deus. E quantas vezes a gente já viu isso? Pessoas que pedem oração por um emprego, por bênçãos, por isso, por aquilo, quando conseguem, vão embora. Eu não preciso de saúde, ore por mim, eu estou doente, foi curado, foi abençoado, salva o problema. É o coração do ser humano. E aqui nós estamos diante de um homem que tem muitas posses. E então Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, se você quer ser perfeito, e terás um tesouro no céu. Dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então Jesus, nesse versículo, denuncia o pecado dele. O seu pecado são os seus bens. Não que o dinheiro seja mau, mas como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, no desejo de ter mais dinheiro, cobiça é isso, é desejo de ter mais, nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, com muitas dores. Então Jesus chama esse homem ao arrependimento, diz para ele que o pecado dele
é a idolatria, os seus bens. Agora vai e vende tudo que tens, chama o homem ao arrependimento, denuncia o pecado, e aqui está a misericórdia. A misericórdia de Deus é que Deus não deixa os nossos pecados em paz. Deus não deixa os nossos pecados encobertos. Deus não nos deixa confortáveis diante do pecado. E isso é misericórdia, como Ele fez com Davi. Como Ele fez com Davi. Denuncia o pecado, abre os olhos, mostra para Davi, revela a Davi o seu pecado. Isso é misericórdia, irmãos. Porque se Deus não fizesse isso, como chegaríamos ao arrependimento? Como estaríamos cônscios dos nossos pecados? Então Jesus vem, denuncia o pecado, chama o homem ao arrependimento, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Dê cabo a isso, meu filho. E a solução está aqui. A solução está aqui. Dê aos pobres. Acaba com isso. Não dê parte, não dê metade, não dê a maioria. Dê tudo aos pobres. Vende tudo. Fica só com a roupa do corpo. Irmãos, aqui você tem Jesus tratando o nosso pecado. O nosso pecado sempre tem que ser tratado assim. Você não pode deixar o resto, um pedaço, uma quantidade, uma medida do pecado. Não, eu vou deixar aqui. Não, Jesus foi muito radical aqui. Não, olha, Jesus foi radical demais. Não foi, não. Politicamente correto. Eu falei, rapaz, dá metade desses bens aí e tal, né? Vamos lá e tudo. Você não precisa de tanta coisa. Vamos, né? Vamos deixar esse pecado aí devagarzinho. Vamos, né? Não. Jesus é que manda Ele dar tudo para os pobres. Não vai ficar com nada. Ele vai ficar pobre como os pobres. E é isso que você tem que fazer com o seu pecado. Você nunca deve tratar seu pecado com misericórdia. Você sempre tem que tratar seu pecado para tirá-lo completamente, definitivamente da sua vida. É isso que o Senhor está nos dizendo. Vai ver de tudo que tens e dê aos pobres. Arranca o pecado. Não deixe nenhuma quantidade de pecado. Não deixe nenhuma oportunidade com o pecado na sua vida. Se aquela área é uma área frágil para você, tire tudo. Não dê combustível ao seu pecado. Arranque o pecado pela raiz. Arranque tudo, tire tudo. Não deixe nada que vá alimentar o pecado na sua vida. Nenhuma gota d'água. Mate o pecado de sede. Acabe com ele. Não deixe nada. Se o dinheiro é um problema para você, arranque ele totalmente da sua vida. Dê tudo aos pobres. Porque é melhor você entrar pobre na vida eterna do que rico entrando no inferno. E Jesus ainda dá uma esperança para esse homem. Jesus chama ele, denuncia seu pecado, chama ele ao arrependimento, traz a solução, dê tudo aos pobres e dá esperança, e terás um tesouro no céu. Ainda dá esperança, Deus é a misericórdia, né? E você vai ter um tesouro no céu. Irmão, nada que o dinheiro possa comprar aqui, nada que o dinheiro possa proporcionar de prazeres nessa vida é comparável ao que o Senhor Jesus tem reservado para mim e para você. Vale a pena abandonar qualquer pecado. O pecado é destruidor, ele vai trazer morte, destruição na sua vida, na sua família. Abra mão do pecado. O pecado pode ter boa aparência, o pecado pode ser socialmente bonito, agradável, gostoso. Arranque por definitivo o pecado na sua vida, e então Jesus o chama à conversão. Depois vem e segue ao discipulado. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não vai poder servir a Cristo e ao pecado. Você vai ter que decidir: ou você quer Cristo, ou você quer o dinheiro, ou você quer Cristo, ou você quer imoralidade, ou você quer Cristo, ou você quer a injustiça, o erro. Você não vai ter Cristo e o pecado. A vida está em Cristo. Ele é a vida. Ele é a vida. Meus amados irmãos, Jesus nos chama ao arrependimento, ao discipulado. Venha, siga-me, o caminho da salvação. Mas o texto diz: mas o jovem, vendo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Interessante, Jesus não está preocupado em agradá-lo.
Jesus não está chamando esse homem, Jesus não é politicamente correto, Jesus não, eu não quero desagradar ele não, eu vou dar uma palavra forte, ai meu Deus, isso vai chatear ele, o que ele vai ficar pensando de mim? Eu acho que ele não vai vir mais para o culto, depois que eu falar isso para ele, eu acho que ele vai ser mais meu amigo. Não, irmão, não. Olha o evangelismo de Jesus aqui, conduz o homem dentro do seu próprio pecado, dentro da sua própria, a própria resposta dele denuncia o seu próprio pecado. Ele saiu dali triste, não arrependido, triste, não salvo, triste, não liberto. As pessoas podem sair tristes. Tristeza não significa arrependimento, salvação. Lágrimas não significa arrependimento e nem salvação. Ele saiu dali triste, porque ele tinha muitas posses. Ele não queria se desfazer. Ele amava o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O maior pecador do mundo está diante de mim e de você. E a religiosidade o fez assim. O fez assim. Que triste, irmão. Que perigo para mim e para você. Que perigo para nós essa situação. Toda religiosidade, seja ela qual for, do judaísmo, budismo, evangélicos, católicos, espíritas, não importa, qualquer religiosidade só produzirá isso aqui: pecado, tristeza, desesperança e condenação. Todo caminho que você trilhar, que para tentar chegar a Deus terminará na condenação eterna. Somente Jesus é o sacrifício perfeito, o cordeiro que o próprio Deus deu, porque nós não temos nenhum sacrifício que possamos apresentar a Deus, que vai satisfazer a justiça, a santidade de Deus. Somente Deus pode fazer um sacrifício perfeito, e esse sacrifício é Cristo Jesus. Não há outro sacrifício, não há outro caminho, não há outro acesso a Deus, não há outro sacrifício, não há outro intercessor, não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus. Aproxime-se então confiadamente ao trono da graça. Lindo o evangelismo de Jesus. Ele denuncia o pecado com tanto amor. Ele denuncia o pecado dando esperança ao pecador. Ele denuncia o pecado mostrando a santidade, a grandeza de Deus. Meu irmão, que esse evangelismo me ensine e ensine a você, e que enche os nossos corações de temor diante de Deus, e que sempre venhamos a olhar para nós mesmos e dizer: meu Deus, será que eu estou vivendo como esse homem? Será que eu estou sendo religioso como esse homem? Ou será que de fato eu estou vivendo uma vida em Cristo Jesus? Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Feche seus olhos, amado irmão. Vamos orar nesse instante. Ore ao Senhor pela sua própria vida.